Apresentando mais uma vez essa escola, esse estudo bíblico nas mãos do Senhor, e agradecendo ao Senhor por nós poder ter chegado aqui nesta noite, por essa oportunidade que hoje nós estamos tendo de aprender um pouco mais da palavra do Senhor, porque nós somos privilegiados de estar aqui, privilegiados por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa noite. Então eu te convido a fechar os teus olhos e nós orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor amado, nós estamos aqui reunidos na Tua casa, na Tua presença, Senhor, para mais uma vez nós participar dessa escola bíblica, onde nós vamos aprender um pouco mais a Tua palavra, aonde nós vamos nos aprofundar um pouco mais do conhecimento, aonde vamos ter um pouco mais de intimidade com o Senhor, porque é na palavra do Senhor que nós conhecemos o Senhor, é na Tua palavra que o Senhor se revela mais ainda para nós. E nessa noite, Senhor, nós somos gratos por essa oportunidade que o Senhor tem dado para a nossa vida, de ter, Senhor, essa escola, este ensino, de termos aqui nos reunido com nossos irmãos, de ter aqui o nosso professor, o presbítero Gilson, nesta noite, que está aqui disponível para estar trazendo a lição nesta noite. Eu sou grata, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estão aqui, que entenderam, Pai, que precisamos cada dia mais aprender um pouco mais, que precisamos sim crescer na graça, mas também nós precisamos crescer no conhecimento para não sermos confundidos, para que não venhamos perecer. Senhor, nessa noite toma a direção desta escola bíblica, toma nas Tuas mãos a nossa vida e tudo que aqui acontecer, tudo está em Tuas mãos, Senhor. Direciona, usa Teu vaso que vai nos trazer esta lição, Pai, e que possamos aproveitar, Senhor, o máximo que nós puder, que possamos aprender e que venha ficar guardada a Sua palavra em nosso coração e que nada possa roubá-la, Senhor. Nesta noite que permaneça conosco neste lugar, através do Teu Espírito Santo. Fica conosco aqui, Senhor. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu te convido a abrir a harpa cristã no número 15. Louvor conhecido, para que juntos nós possamos louvar. Você pode louvar junto comigo, não te intimida, abra a tua boca e vamos adorar juntos ao nome de Jesus com o louvor 15, que fala com o título Conversão. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar então? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
sem ti, meu pecado revi, sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Amém. Aplaude o nome de Jesus. Vamos receber o presbítero Gil de já. Glória a Deus. Aleluia. Salve, irmãos, para a paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém, Jesus. Vamos a mais uma noite de estudo, Glória a Deus. Glória sempre na presença de Deus, né? Aleluia. Irmãos, é a lição 11, que tem o título A Realidade Bíblica do Inferno. Aleluia. A lição 11. Meu Deus. Os irmãos vão encontrar o textual, irmãos, em Mateus capítulos 25 e o versículo 41. Quem não tem a revistinha pode procurar na Bíblia, Mateus capítulo 25 e o versículo 41. Todos acharam? Amém. Diz assim então: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E a verdade prática, irmãos, diz assim: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. A sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Então, irmãos, nós vamos aprender sobre o inferno, o que é o inferno, a quem ele está destinado, quem vai para o inferno. E já no início ali nós podemos entender, irmãos, que o inferno não foi preparado para os seres humanos. O inferno não foi preparado para o homem e nem para a mulher. A Bíblia diz que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas por conta do pecado e muitas pessoas se rebelarem contra Deus, não aceitarem que Jesus é o Salvador, não escolherem Jesus como Salvador, a pessoa corre o risco, com certeza, de parar junto com o diabo e seus anjos no inferno. Corre o risco de condenação eterna. E nós, irmãos, temos esse alerta para que nenhum de nós corra esse risco, que a gente possa todo dia olhar para Jesus, olhar para Ele, porque nele a gente encontra a salvação, nele a gente encontra a saída, nele, irmãos, olhando diretamente para Jesus, pode ter certeza que você não vai para o inferno. Claro, tem um detalhe, irmãos, nós temos que ter uma vida de obediência. Aleluia. Muitos acham que é somente olhar para Jesus. Muitos pensam que é somente frequentar uma igreja, uma denominação,
que é somente ser adepto de uma religião que está salvo do inferno, não, irmãos. Nós temos que ter obediência a Deus, obedecer à vontade dEle, estar, irmãos, sujeito a Deus, estar, irmãos, sempre fazendo a vontade do Senhor, de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua vontade. E somente assim, irmãos, nós vamos ter chance de ser salvos. Somente caminhando no caminho estreito, na porta estreita, nós vamos ser salvos. Então, irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, do mesmo capítulo, Mateus 25, só que do versículo 41 ao 46. Eu quero ler com os irmãos, eu leio o primeiro versículo e os irmãos vão ler os demais. O primeiro versículo diz assim: então dirão também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. 44. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, irmãos. Aqui fala a respeito de justiça. E qual é o nosso maior exemplo de justiça? É Jesus. A justiça, irmãos, tem vários atributos. Aquele que é justo, com certeza demonstra amor. Aquele que é justo, com certeza demonstra justiça. Aquele que é justo faz a vontade de Deus. Nós, irmãos, se nós queremos ser justos como Cristo, nós temos o dever de olhar para o nosso irmão do lado, estender a mão, ajudar quando ele precisa. Eu não digo isso só, irmãos, em necessidades físicas, mas espirituais também. Porque o diabo tem atacado muito espiritualmente, tentando acabar com a nossa fé, com a minha fé, com o teu chamado, com a vontade do Senhor na tua vida. É o que ele faz. Porque antes a tática do inimigo, irmãos, todos sabem que essa tática do inimigo era afastar você, um exemplo, da igreja, afastar você da comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. E hoje ele quer fazer que você se perca dentro da igreja. Hoje ele quer que a gente venha se perder dentro da igreja, lançando muitas vezes as suas setas, calúnias, lançando intrigas, porque é assim que ele enfraquece. Porque nós sabemos, irmãos, que nós somos um corpo só em comunhão, aonde um membro enfraquece, se o outro não ajudar, a igreja toda pode perecer. A igreja toda. Então isso serve como um alerta, irmãos, para que a gente venha a estar prontos a ajudar um ao outro, para que quando Jesus vier buscar a sua igreja, a gente possa entender que o versículo 44, onde diz que os justos irão para a vida eterna, é esse o lugar que está preparado para nós, para mim e para você. Aleluia. Eu não quero, irmãos, um dia partir salvo sem ter vocês comigo, todos nós. O trabalho da pastora, do pastor, o trabalho de cada irmão aqui é falar da mensagem de salvação, é pregar a salvação. A salvação, irmãos, não é somente para mim, é para todos, né, pastor? Aleluia. Para todos. Aleluia, Deus. E por isso, irmãos, que a Bíblia fala de deve viver em união, comunhão com os outros. Somente assim, irmãos, a gente vai ter força para lutar contra esse investido do inimigo. Então, irmãos, esse versículo ele é uma consequência de quem não ouviu a voz de Deus. Quando fala que aqueles vão para o tormento eterno, é uma consequência daquele que não aceitou a voz de Deus, aquele que não aceitou o sacrifício de Cristo. São rebeldes, acham que o seu ego próprio pode salvar, ou até muitos que dizem: não preciso frequentar a igreja, não preciso ser frequentador da denominação, em casa mesmo me salvo. Isso aí, irmãos, deixa o ego falar mais alto, porque aí você começa a se achar superior aos outros. Eu não devo me achar superior, eu preciso da ajuda dos irmãos, assim que os irmãos podem contar comigo. Então, irmãos,
o evangelho da salvação, ele é para todos, para todos. Muitos não querem aceitar, e esses que não querem aceitar correm o risco, tem essa consequência de pararem no inferno. Como eu disse antes, o inferno não foi preparado para nós, irmãos, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente, pela consequência do pecado, daqueles que não querem se arrepender do pecado, pode parar no inferno. E como falou, irmão, é um alerta para a gente vigiar, para a gente ser obediente aos princípios e vontade de Deus, como eu disse. E o inferno foi colocado, foi feito para quem rejeitou a Deus. Essa, irmãos, é a melhor frase. O inferno foi preparado para aquele que rejeitou a Deus, para aquele que rejeitou o sacrifício de Cristo. Aí, irmãos, nós vamos para o primeiro tópico, que fala... Antes eu quero ler a introdução para os irmãos. A introdução diz assim, irmãos: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu, nas páginas dos Evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nessa lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno, situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina, veremos as principais palavras que traduzem o inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. E o primeiro tópico, irmãos, fala sobre o pensamento humano a respeito do inferno. E o subtópico tem como título Filósofos e Teólogos de Mente Cauterizadas. Quem estiver resistindo, acompanhar comigo, né? Diz assim, então: os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas nesse mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por um tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificados e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Irmãos, infelizmente, no mundo atual, tem muitas pessoas que estão tentando desacreditar a Bíblia quando trata sobre o inferno, sobre a consequência do inferno. Muitos, eu até já ouvi falar, que dizem que na verdade o inferno é aqui, que nós estamos passando por inferno aqui como se fosse uma purificação. Muitos conhecem que tem uma denominação por aí que diz que quando a gente morre, a gente vai para um determinado lugar onde você vai ser purificado para depois ir para o céu. Só que a Bíblia é bem clara, irmãos, que aquele que não aceita fazer a vontade de Deus, que rejeita a Cristo, o destino é o inferno. Talvez até quem esteja assistindo possa dizer que é uma palavra dura, mas é a verdade. É a verdade. Todo aquele que rejeita Cristo, automaticamente rejeita a sua salvação, e o seu destino é o inferno. E o inferno, irmãos, é uma realidade. Nós que conhecemos a Bíblia, nós que temos intimidade com Deus, nós sabemos que a gente não está pregando como se fosse só um conto de fadas ou um mito. Não, o inferno, ele é realidade, ele existe. E como eu falei, irmãos, nós temos que vigiar para que a gente não venha cair em tentação, cair no pecado, para que porventura, como eu disse antes para vocês, talvez nós vamos estar no arrebatamento, mas se Cristo tardar a vir, talvez venhamos caro de nós individualmente. E aí, como que está a tua vida com Deus? Será que você está preparado para ir para o céu? Ou será que nós estamos correndo o risco de parar em outro lugar? Então nós temos que ter esse zelo, esse cuidado, irmãos, vigiar sempre. Então, irmãos, hoje encontramos muitas lideranças, como eu falei ali, teólogos que negam, eles não acreditam na Bíblia como sendo verdadeira. Uns até vão, irmãos, contra a divindade de Jesus Cristo. Nós já ouvimos falar sobre isso. E analisando, irmãos, o Evangelho fraco que existe hoje, não é surpresa, irmãos, que
que nós encontramos teologia que pregam contra a própria Bíblia, que querem desacreditar o Evangelho de Cristo. Pessoas que são usadas pelo inimigo para tentar abafar muitas coisas da Bíblia, para não perder talvez seus membros, ou para tentar, irmãos, ter uma desculpa de aceitar os seus membros como bem quer. Pode ficar do jeito que está, pode continuar no pecado, pode continuar nos vícios, que o céu está preparado para você, o inferno não existe. E isso é mentira, irmãos. Esses teólogos ou filósofos, eles estão sendo armas de Satanás para fazer com que muitas pessoas caiam nesse engano de achar que o inferno não existe. E essas pessoas, irmãos, eles vivem de acordo com as suas crenças, como eu falei. Não só crenças, mas com entendimento, e eles rejeitam a verdade. Eles não obedecem à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele nos alertou sobre isso quando ele disse que surgiriam pessoas assim, que passariam a falar coisas pervertidas, sem fundamento, para poder atrair seguidores. E quantas vezes, irmãos, nas nossas escolas anteriores, nós falamos sobre esses falsos evangelhos? Não seria um falso evangelho, irmãos. Seria um evangelho de mentira. Porque o evangelho verdadeiro é aquele que nós conhecemos, que está aqui. E se for parar para analisar, a igreja que prega a verdade, talvez ela não é cheia, talvez ela tenha muitas pessoas, mas ali a maioria são verdadeiras. Agora, aquelas igrejas que, no caso, querem seguir esses falsos ensinadores, é cheio, é lotado. Não sobra lugar. Nós vimos vários lugares assim, várias denominações. Só que eu pergunto, irmãos, Deus está nesse lugar? Porque Deus não habita, irmãos, onde há areia. Deus não tolera o pecado. Então, um lugar onde o pecado domina a todos, pode ter certeza que Deus não habita nesse lugar. A Bíblia fala que Deus não habita em templo sujo. Esse versículo fala sobre nós. Eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templo sujo. Deus não aceita. Então, irmãos, e é o que mais tem. Em Mateus 13:15, irmãos, tem uma passagem sobre essas pessoas. Ele diz: porque o coração desse povo se tornou endurecido de má vontade, e ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos. E esse versículo, irmão, nos mostra que as pessoas podem se tornar insensíveis à verdade de Jesus. Eles podem ignorar a verdade de Jesus. E Jesus nos apresenta, irmão, sobre o Evangelho, um outro exemplo que está em Romanos 1:28, quando Paulo escreve sobre os que desprezaram o conhecimento de Deus e se entregaram a uma vida pecaminosa. E como eles não se importaram, irmãos, de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Esse versículo nos mostra que as consequências de rejeitar o conhecimento de Deus, a verdade da palavra de Deus, ela é realidade. Quando nós pregamos que aquele que rejeita a verdade do Senhor pode sofrer uma punição, pode perder a sua salvação, eu não falo aqui para assustar um membro, o pastor não fala para assustar, para tentar segurar um membro aqui na igreja. Os pregadores não falam que querem segurar um membro dentro da igreja, não, eles falam como um alerta para eu e você entender que a realidade do inferno existe e que se a gente não permanecer firmes ou der ouvido para esses pregadores que não falam a verdade, a gente corre o risco, irmãos. Em Timóteo 4:2 fala sobre homens de consciências cauterizadas que proferem mentiras. Seria pela hipocrisia de homens, irmãos, que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência para não entender e não aceitar o Evangelho de Cristo. É como se eles estivessem vedados. Não querem ouvir, não querem saber, rejeitam a doutrina, rejeitam a vontade de Cristo, rejeitam a salvação. E são homens, irmãos, insensíveis à verdade. E além de eles serem insensíveis à verdade, eles promovem a falsidade. Eles pregam a falsidade. E quem vive assim, irmãos, não consegue mais discernir
entre o que é verdade e o que é mentira, entre o que é certo e o que é errado. Quem vive assim, nós tem a mente cauterizada. A verdade pode estar na tua frente, na cara, não enxerga. Preferem ser dominados pelo inimigo e permanecer no engano. E um teólogo, irmãos, ou líder, ele vê temas como o céu e o inferno e santidade, como eu falei antes, como contos mitológicos ou moralistas. Esses falsos teólogos, falsos filósofos, líderes de muitas religiões aí grandes, com número alto de membros, eles têm essa ideia fraca de achar que você não precisa se tornar como Cristo quer, que você não precisa abandonar o pecado, abandonar o vício, que você pode permanecer do jeito que você está, porque Jesus tem que te aceitar, porque Ele é amor, porque Jesus já pagou o preço, então está pago. É uma falsa pregação, uma falsa ideia. E nós que pregamos a verdade, nós agora estamos passando como loucos, fanáticos. Nós que buscamos a direção do Espírito Santo, nós somos taxados de loucos. Pessoas a qual têm um fanatismo religioso. Mas eu e você que conhecemos a verdade, sabemos que não é um fanatismo. Sabemos que não é um mito, que é realidade. Então, irmãos, essa seria a definição sobre esses filósofos e teólogos de mente cauterizada. E o segundo, irmãos, vai falar sobre o ensino do universalismo. Seria o segundo subtópico, fala sobre o ensino do universalismo. Então, outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, irmãos, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é que todos somos filhos de Deus e, como Ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. É que eu falei antes, irmãos. Aí, uma pessoa que não aceita Cristo, que espalha mentiras, que não aceita o sacrifício de Cristo, que faz maldades cruéis, vai ter a mesma chance de ser salvo como eu e você, que buscamos todos os dias, que buscamos ter uma vida correta com Deus, que buscamos fazer a vontade de Deus. Eles colocam tudo num pacote só, que todos vão ser salvos, porque eles falam aqui que Jesus já pagou o preço e que Deus é amor. Eles parecem que esquecem de ler, irmãos, aquele versículo que quando fala Deus é amor, sim, só que Ele também é justiça. Na lição passada a gente entendeu que Deus não tolera o pecado, e por Ele ser justo, Ele não pode tolerar o pecado, muito menos, irmãos, passar o pano para o pecador. Quando Ele nos chama, irmão, quando Ele nos chama para a presença dEle, Ele nos chama para que a gente venha ter uma vida, irmãos, correta com Ele, para que esse encontro que eu tenha com Cristo, para que essa vontade de servir a Cristo, a gente possa abandonar o pecado, abandonar o velho eu, deixar para trás aquela vida errada que a gente pertencia. Deus quer transformação, porque se não fosse assim, irmãos, Jesus não precisaria ter vindo até aqui, morrer morto de cruz, porque eles falam que Deus é amor. Então isso se torna uma ilusão, irmãos. Então, como eu falei, esse ensino, ele é totalmente errado. Ele vai contra, irmãos, o que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Ele vai totalmente contra. Ele tenta, irmãos, desacreditar aquilo que a gente crê, o que a gente aprendeu, desde a nossa conversão. Quando a gente se converteu, a gente sabe que nós nos convertemos para ter uma nova vida com Cristo, para deixar aquela velha vida passada e ser uma nova criatura. Para eles isso não existe, eles não querem saber disso. Então, irmãos, como eu falei, a Bíblia afirma que, com clareza e também uma total certeza, que a salvação e a condenação são realidades distintas, ou seja, são diferentes. E existe a condenação e existe a salvação. Aqueles que não aceitam Cristo vão ser condenados. Aqueles que aceitam, irmãos, vão ter o direito do galardão eterno, da salvação. Então, irmãos, e essa salvação,
ela é determinada pela nossa fé em Jesus Cristo, em aceitar a Jesus Cristo. Então, irmãos, com a nossa fé e obediência, a gente pode alcançar o céu. Sem fé, o nosso destino é o inferno. Sem acreditar em Cristo, o destino é o inferno. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada ela ensina que Deus ele é justo e que a sua justiça pune o pecado. E a punição merecida do pecado é a morte eterna, é as trevas. E em 2 Tessalonicenses, irmãos, no capítulo 1, do 6 ao 9, Paulo diz: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, irmãos, todo aquele que não aceita servir a Cristo, quando Jesus vai buscar a sua igreja, vai ser difícil, irmãos. Vai ficar. E ficando aqui, pode ter certeza que o inimigo, irmãos, vai perseguir. A Bíblia é clara nisso. Por isso, irmãos, nós temos que vigiar, permanecer firme na presença do Senhor, para que a gente venha a ser salvo. Quando a gente fala de salvação, irmãos, muitas vezes pode até pensar que a gente bate na mesma tecla, mas essa é a missão do Evangelho, né, irmão? Né, pastor? Essa é a missão do Evangelho. É pregar a salvação. É falar que em Jesus Cristo há uma nova vida. Que em Jesus Cristo Ele pode transformar aquele que é pecador, aquele que muitas vezes está jogado no mundo, numa pessoa nova, numa nova criatura, em alguém que é semelhante a Cristo. Em Jesus Cristo, irmãos, nós não vamos ser condenados à morte eterna, mas nós temos que estarmos de acordo com a vontade de Cristo, fazendo a vontade dele. E esse texto, então, irmãos, nos mostra que vai ter uma punição justa para as pessoas que rejeitam o Evangelho de Jesus. Mas Deus nos mostra também, irmãos, na Escritura, que em Jesus nós encontramos a salvação. Em João 14:6 diz, irmãos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro meio de salvação se não for por Jesus. Não existe. Eu não posso, irmãos, encontrar salvação em outro tipo de crença, como eles pregam por aí. Muitas pessoas tirando o mérito de Jesus. É somente em Jesus, irmãos. Então nós aprendemos que com esse versículo, que a salvação só pode ser alcançada através de Jesus Cristo. Como eu falei, irmãos, não existe outro caminho, não existe outra porta. A porta da salvação é em Jesus Cristo. O caminho que leva à salvação continua sendo um caminho estreito, o caminho que leva a Cristo. Eles estão tentando alargar um caminho, colocar um caminho largo, mas nós sabemos que o caminho que leva a Jesus Cristo continua sendo estreito. E eu aprendi que o caminho é estreito porque nós não devemos levar a bagagem do mundo. Nós temos que se desfazer do pecado, todo engano, para poder trilhar no caminho estreito. E a Bíblia também fala, irmãos, que são poucos que irão passar por ele. São poucos. Então, irmãos, em Lucas, a gente também encontra um alerta de que diz assim: não antes, se não vos arrepender de igual modo perecereis. Nós devemos nos arrepender. É através do arrependimento do pecado. Somente através do arrependimento a gente pode, irmãos, encontrar em Cristo a salvação. Então, irmãos, isso é um chamado ao arrependimento, como eu falei, que nos mostra que aqueles que não se arrepender enfrentarão a condenação. Então, irmãos, esse universalismo, quando sugere que todos são salvos, que todos serão salvos, independente da sua fé ou comportamentos, independente das suas ações, ou até da gravidade do pecado, isso é mentira, irmãos. Isso vai contra o que Jesus ensina, vai contra o que eu prego, vai contra aquilo que você crê. Não é uma mentira dita pelo diabo, porque ele usa suas ferramentas.
Então, irmãos, o universalismo, ele desfaz a mensagem de Cristo do Evangelho, aquela mensagem de mudança que a gente aprendeu, a mensagem da fé em Cristo para ser salvo. Ele desfaz, ele despreza essa mensagem. E em Romanos, irmãos, nós encontramos a verdade que a gente defende. Diz ali: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nós vemos, irmãos, a consequência do pecado e também a dádiva da vida, que é a salvação em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo, não há outro caminho. Agora, irmãos, nós vamos para o terceiro, que fala sobre o alerta apostólico. Alguém pode encontrar para mim Mateus capítulo 7, versículo 15? Daí, assim que eu ler aqui, pode abrir. Mateus capítulo 7, versículo 15. Então, irmãos, o alerta apostólico fala assim: esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem, irmãos, é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia, resistiriam à verdade, apostatariam da fé e dariam ouvido a doutrinas de demônios, tendo as suas consciências cauterizadas. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores do último dia. Quem achou, Padre Lemos? Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Amém, irmãos? Mais claro que isso não tem, né? A Bíblia, irmãos, alerta a nós desses falsos profetas, falsos ensinadores. E tem um detalhe, irmãos: esses falsos profetas e ensinadores usados pelo inimigo muitas vezes parecem que têm ar de piedade, parece que expressam a Cristo, parece que é o Evangelho verdadeiro, parece que é algo saudável, mas não é. É na verdade uma mentira, um engano. É para tentar atrair muitas pessoas, irmãos, atrair a muitas almas para esse tipo de ensino, um engano. Nós vemos por aí, irmãos, tem muito. Se a gente for procurar nas redes sociais, é o que mais aparece. E infelizmente, quem faz com que essas pessoas sejam conhecidas e atraem mais pessoas é o próprio ser humano. Eles não enxergam a verdade. E aí talvez alguém possa perguntar: mas e como eles poderiam enxergar a verdade? Aqui, está na nossa frente. Está na nossa frente. Irmãos, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento da palavra. Se existe um segredo, irmãos, para a gente não ser enganado, está aqui. Aleluia. Esse é o segredo. A gente só é enganado se quiser. E essas pessoas, irmãos, preferem ter uma Bíblia jogada no canto e dar atenção para um falso pregador. Preferem desprezar a verdade que está aqui para acreditar uma mentira do falso profeta. É porque ele faz e acontece, porque atrai multidões, porque prega aquilo que eu quero, porque massageia o meu ego, porque lá é só amor, lá ele me aceita do jeito que eu estou, lá não exige mudança, lá não me cobram mudar as atitudes, lá não querem que eu mude as minhas ações, lá é tudo liberal. Esses falsos evangelhos, tudo é liberal, tudo é permitido. Só que tem um detalhe: perde a sua salvação. Eles vão ficar no grupo daqueles que Jesus fala: apartai-vos de mim. Infelizmente, eles não vão ficar no grupo dos salvos. Então, irmãos, como eu falei, Paulo nos adverte sobre esses falsos ensinadores, que eles teriam, como eu falei, uma aparência por fora externa
de religiosidade. Pareciam ser sábios, mas a vida e o ensino deles mostram o contrário, mostram uma negação do Evangelho, mostram uma negação da verdadeira palavra, como eu falei, da eficiência da piedade. Em 2 Timóteo 3 e 5, mostra essas pessoas como tendo aparência de piedade, que nós lemos, mas negando o seu poder. E ele adverte: afasta-te desses também. Essa advertência, irmãos, está de acordo com o que Jesus disse em Mateus 7,15 sobre os profetas salvos, como foi lido ali: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esses dois textos, irmãos, destacam a necessidade de discernimento por parte dos crentes, por nossa parte, para nós crentes identificar e reconhecer aqueles que distorcem a palavra de Deus, que mudam a verdadeira palavra de Deus. Essas pessoas, irmãos, a Bíblia adverte que nós devemos vigiar, saber distinguir, ter discernimento, saber o que é certo e o que é errado, o que eles pregam. Nós não devemos, irmãos, engolir tudo que eles pregam. Muitas vezes nós temos a tendência de, quando existem esses falsos evangelhos até na internet, a gente começa a prestar atenção, começa talvez até se contaminar com esse evangelho. Muitas vezes o inimigo usa isso para gerar uma dúvida em nós mesmos: será que a gente está certo? Aí você tem que procurar na palavra, a Bíblia vai te mostrar quem está certo e quem está errado. Então, irmãos, o apóstolo Paulo compara a Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, o afrontou, e diz ali, 2 Timóteo 3,8: do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, reprobos, que significa, irmãos, tem perversidade, é detestável, reprobos da fé. Essa resistência à verdade, irmãos, é uma característica marcante dessas pessoas. Eles resistem à verdade. Nós devemos prestar atenção nisso. Todo aquele que resiste à verdade, irmãos, com certeza está no engano, está no pecado. E esses falsos ensinadores, irmãos, eles preferem os seus próprios enganos do que aceitar a verdade da palavra de Deus, como eu falei antes. Hoje nós vemos esses ensinos falsos, irmãos, aumentar cada vez mais, como eu disse. Só que a Bíblia ela já tem, irmãos, um alerta sobre isso. Ela já nos mostra que isso iria acontecer. Como eu falei antes, a gente só é enganado se a gente quiser, porque a Bíblia, irmãos, é um alerta em todo tempo. Ela nos dá o caminho certo, ela nos ensina a discernir o que é certo e o que é errado, qual que é a verdadeira palavra, aonde está o engano. A Bíblia nos adverte e nos ensina. E esses ensinos que negam a doutrina bíblica, irmãos, do inferno, que mudam a verdadeira interpretação da mensagem de salvação e até rejeitam, irmãos, a autoridade das Escrituras, isso é um sinal claro, irmãos, que estamos vivendo o que Paulo e Jesus nos alertaram sobre esses falsos profetas, falsas doutrinas, esses profetas enganadores, lobos devoradores. E infelizmente isso já está em nosso meio. Infelizmente. É como se a gente ficasse rodeado dessas pessoas. Como se a gente ficasse, irmãos, praticamente cercado por eles. Só que se a gente vigiar, esse evangelho não nos atinge. Se a gente permanecer firme, esse evangelho falso não corrompe nem a eu e nem a você. Aleluia. Mas nós temos que vigiar, saber discernir. E é muito importante, irmãos, ter esse discernimento. Porque o inimigo, como eu falei uma vez, ele não brinca de ser inimigo. O diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele é insistente. Muitos têm um engano que o diabo ataca uma vez, a segunda, a terceira desiste porque aquele crente não se dobra nas mãos. Ele ataca em todo o tempo. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando alguém a quem tragar. Tragar da onde? Tirar da presença de Deus. Ele anda ao redor. Só que nós temos anjos ao nosso redor, Aleluia. que nos protegem e nos livram, nos mostram o caminho da verdade. Nós temos o Espírito Santo que nos dá a direção certa, que nos mostra o que é certo e o que é errado. Irmãos, Jesus deixou um Consolador,
E o Consolador não é somente aquele que consola, mas é aquele que direciona, aquele que te mostra: ó Gilson, não vai por esse caminho não está te levando a Cristo. Ó Gilson, repensa o que você está fazendo, muda essas tuas ações, porque você pode estar próximo de perder a tua salvação. O Espírito Santo adverte. Talvez aquela voz que fala no nosso ouvido quando a gente está prestes a pecar, que fala: não faz isso, Deus não se agrada. Não é um pensamento qualquer, é o Espírito Santo falando ao nosso coração, falando ao nosso ouvido, nos alertando. Então nós temos que cuidar, irmãos. Uma ferramenta poderosa que o diabo usa, muitas vezes para nos desviar do caminho de Cristo, são as redes sociais. É uma ferramenta, irmãos, que ele tem usado. Essa é a arma que ele pegou para usar. Nós temos que lutar contra essa arma. Tudo bem? Os irmãos podem até dizer: mas irmãos, a gente grava live, curso. É uma ferramenta poderosa. Mas como eu falei, nós sabemos como usar ela. O inimigo também sabe. A gente sabe que o inimigo é imitador, irmãos. Ele tenta em todo o tempo. Em todo o tempo. Você pode perceber. Eu, muitas vezes, estou assistindo coisas, você começa a levar o dedo ali, de repente começa a aparecer coisas que não se deve olhar. Até na Bíblia. Até na Bíblia vem uns anúncios nada a ver. Sim. O cara abre a Bíblia ali ligeirinho, vem umas coisas que não tem nada a ver. É uma ferramenta que ele usa. E se a gente não vigiar, a gente se contamina. É por isso que eu também prefiro a Bíblia que o cara abre ali, porque no celular parece umas coisas nada a ver, uns anúncios que não tem nada a ver. Irmãos, é como se fosse um alimento que o Satanás entrega a gente. Aí eu pergunto: qual alimento que a gente quer se alimentar? É a palavra. Só que ele oferece um alimento que não é verdadeiro. Não comparando, mas é como o manjar que foi oferecido para os 3 moços da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel. Porque eles decidiram não se contaminar. Hoje é esse alimento que o diabo oferece. E muitos irmãos têm se alimentado. E é um alimento que te afasta de Deus, infelizmente. Então, irmãos, agora nós vamos para o segundo tópico, que fala como a palavra inferno aparece na Bíblia. O primeiro subtópico fala sobre no Antigo Testamento. Alguém pode achar para mim Salmos, capítulo 16, versículo 10, para ler depois? Salmos 16, versículo 10. Então diz assim, irmãos: no Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é a palavra Seol, ou Sheol, que seria mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Os ímpios não seriam resgatados de lá. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol, ou Seol, entre o lugar de castigo e o outro lugar de bênçãos. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Nesse testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Quem achou, pode ler, irmãos? Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, irmãos, no Antigo Testamento não tinha uma definição certa do que seria o inferno. Eles não se preocupavam para onde ia a alma, mas seria o corpo. É o que a lição está nos ensinando. Que na verdade nós temos uma definição certa agora do que é o inferno. Aqui o inferno é destinado no Novo Testamento. No Antigo Testamento não existe nada claro e concreto. Mas nós, como cristãos hoje,
e conhecemos o Novo Testamento, o Evangelho de Cristo, nós sabemos da realidade do inferno. Verdade. Nós sabemos o destino de quem não aceita Cristo. Nós sabemos que aquele, irmãos, que perde a sua alma para o inimigo, perde a sua vida para o diabo, que tem o destino do inferno, de lá não sai mais. É para sempre, é eterno. A gente tem o exemplo de Lázaro e o rico. O rico parou no inferno, pediu até que avisassem os seus irmãos para que não fossem parar naquele lugar. Nem isso foi permitido. Sinal de quem vai para lá ou quem está correndo risco de ir para lá, não sai mais. Então, irmãos, pode até dizer, irmãos, que o Antigo Testamento não deixa claro, como eu falei, o significado dessa palavra Sheol, por conta das diversas maneiras que ela é usada no Antigo Testamento. Os irmãos viram que ela é usada de diversas maneiras: sepultura, cova, lugar dos mortos. Então não deixa uma definição clara. Ela é usada para se referir, irmãos, a várias situações a respeito do mundo dos mortos. A sepultura, como eu falei antes, até mesmo ao inferno, a cova. Então essa palavra Sheol aparece muitas vezes no Antigo Testamento e ela é associada, irmãos, à ideia de aonde os mortos iam, tanto os justos quanto os ímpios. Então nós temos a ideia que quando eles usavam essa palavra seria a sepultura, seria onde seria enterrado, não aonde o destino das almas, das suas almas, era onde seria enterrado. E aí muitos teólogos têm pegado essas passagens para desacreditar sobre o inferno. Eles usam isso porque se Deus não sabia no Antigo Testamento, Deus não explicou no Antigo Testamento o que era inferno, o que não era, então não é nada concreto. É isso que eles se baseiam. Mas nós conhecemos toda a Sagrada Escritura, irmãos. Então no Antigo Testamento, irmãos, o ponto principal está no lugar para os corpos das pessoas iam quando morriam após a sua morte, ao invés de saber o destino da sua alma. Mas como eu falei, o Antigo Testamento prepara, irmãos, o terreno para o Novo Testamento, onde nós temos uma definição clara do que é o inferno, para onde as almas vão. A alma daqueles que aceitaram a Cristo ou daqueles que não aceitaram, que rejeitaram o Evangelho. Aí nós vamos entender os dois destinos. E lembramos que os dois destinos são eternos, tanto a vida eterna quanto a morte eterna. Então, irmãos, nós entendemos que no Antigo Testamento não era bem definido, mas ele preparou o caminho para o Novo Testamento, onde agora nós temos a certeza para onde a minha e a tua alma vai, seja de quem aceita ou de quem rejeita. Só tem dois destinos, cabe a nós escolher o qual que a gente prefere. Não que eu diga que os irmãos aqui, os irmãos já escolheram, já escolher, mas aquelas pessoas, irmãos, que não escolhem, os irmãos já escolheram. Eu já vi irmão olhando um para o lado, para o outro ali. Na dúvida que não tem, né? Não. Então tá, irmãos. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Nós vamos para o Novo Testamento. E aí eu quero que alguém ache para mim Mateus capítulo 11, versículo 23. Mateus capítulo 11, versículo 23. Então, irmão, o Novo Testamento diz assim: 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Hades traduz a hebraica Sheol. E também encontramos outras duas, Tártaro e Geena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. A palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos, irmãos, estão presos nesse lugar, segundo Pedro 2,4, está escrito sobre isso. Então, a palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva do termo hebraico, os termos hebraicos atrelados ao vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Nesse lugar, irmãos, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo.
E não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao vale de Rinom como de julgamento. E no tempo do Novo Testamento, irmãos, esse lugar passou a ser um lugar onde se queimavam os lixos da cidade. E essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, ou seja, fogo eterno. Seria o julgamento final. Alguém tentou fazer para mim? E tu, Cafarnaum, serás levadas até o céu, serás derrubada até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Então, irmãos, é um alerta. O que Sodoma e Gomorra significa para nós? Significa perdição. E mesmo assim há comparação. Muitos hoje, irmãos, têm se deixado levar por essas falsas doutrinas, sem se importar com o castigo eterno, com o fogo eterno. Muitos, talvez você tenha pregado para alguém que rejeitou o Evangelho. Essa pessoa está rejeitando a sua salvação. Então, irmãos, a gente pode ver que o Hades, como falou ali, é uma palavra grega que traduz o hebraico Sheol. Então a gente vê que no Antigo Testamento, Sheol é o lugar dos mortos. Seria, irmãos, uma morada sombria. Uma morada de onde não tem como sair lá. Seria o lugar dos mortos, os falecidos, independente, irmãos, do seu comportamento moral. Seria justos e ímpios, através dessa definição do Sheol. Agora, se nós observar o Hades, ele aparece em várias passagens no Novo Testamento, onde se refere geralmente ao lugar temporário dos mortos, antes do julgamento final. Daí tem um exemplo, que foi lido sobre Mateus 11:23, que falou sobre tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatidas até o inferno, ou seria, até o Hades. Porque se em Sodoma tivessem sido feitas as maravilhas que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Irmãos, é um alerta contra a cidade de Cafarnaum, mas que é um alerta para nós também. Porque ele falou que se tivesse, irmãos, feito as obras que foi feito em Cafarnaum, que Jesus fez em Cafarnaum, seria feito em Sodoma e Gomorra, teria permanecido firmes até hoje. Eles rejeitaram. Então, irmãos, hoje nós também vivemos isso. Quando nós vemos as obras que Cristo fez, os milagres, quando nós temos testemunhos vivos em nós mesmos, onde Deus tirou, e a gente olha para esse mundo afora aí, eles estão rejeitando, irmãos. Eles estão rejeitando a verdade, estão rejeitando a Cristo. Muitas vezes até a gente fica indignado. Eu converso com minha esposa, porque eu, por exemplo, que vivi o milagre de Cristo em minha vida, que eu sei da onde Jesus me tirou. Os irmãos aí também sabem da onde Deus tirou cada um de vocês. Todos têm uma história da onde tirou. Quando a gente vê alguém que rejeita a salvação, né, irmão Júlio? A gente não fica indignado? Agora imagina Deus, como Deus fica, irmãos, entristecido. Saber que por essas pessoas Ele mandou o seu Filho, para que tivesse a chance de salvação. Para essas pessoas que rejeitaram a Cristo, que rejeitaram o seu Filho, Ele mandou para essas pessoas. E essas pessoas continuam insistindo em permanecer no erro do que na verdade em Jesus. E infelizmente isso é triste, irmãos. Até eu e o irmão Léo estavam comentando sobre a salvação, que muitos alegam por aí que é difícil ser crente, né, irmão Léo? Que é complicado ser crente, que não é fácil, que Jesus tem que entender que não é fácil. Aí eu digo, irmãos, a pior parte Jesus fez. A pior parte, isso sim é difícil, porque se não fosse difícil, Jesus não tinha dito para Deus: se possível, aparta esse cálice de mim. Ele sabia do peso que estava levando. Ele sabia o peso do meu e do teu pecado. Isso sim foi difícil. Agora, eu digo, a parte mais fácil para nós é permanecer firme. E sabe por que muitas vezes eu digo até fácil? Porque aqui, por enquanto, não é proibido o Evangelho. Aqui, por enquanto, nós não precisamos estar nos escondendo para falar sobre Deus, para pregar a palavra. A gente não precisa pegar uma Bíblia, irmãos, e dividir ela em várias páginas para entregar um por um, como tem lugares por aí. Pessoas que estão morrendo pelo Evangelho.
A igreja primitiva não foi assim. Vinha o seu irmão do lado sendo atacado por leão, sendo morto, jogado em óleo fervente, e mesmo assim não negavam a Cristo. Continuavam cantando, continuavam adorando Jesus. Paulo e Silas na prisão, quando foram jogados, eu tenho certeza que eles pensaram: se essa for a nossa última vez que pregamos o Evangelho, se daqui Deus vai nos recolher, nós vamos ser recolhidos cantando, louvando. Em nenhum momento, irmãos, por causa dos açoites, por causa das agressões, eles deixaram de servir a Cristo. Isso sim pode ser até difícil, para nós hoje é mais fácil. E com essa facilidade que ainda temos, muitas pessoas ainda insistem em negar a Cristo, insistem em rejeitar. Irmãos, e em Lucas 16 e 23, na palavra do rico e Lázaro, como eu falei, Jesus diz: e no inferno, o Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O seu seio significa lugar de segurança e honra. E através desses versículos, irmãos, o Hades é um lugar de espera e tormento para os ímpios, até o julgamento final. E agora, a palavra Tártaro, irmãos, na mitologia grega, nós podemos entender que Tártaro é um lugar ainda mais profundo que o Hades. Ele é usado para punir. Naquela época, os gregos diziam que era um lugar para punir os titãs, ou seja, aqueles deuses que eles acreditavam ser muito poderosos, um grande poder. Então eles pegaram essa palavra para traduzir o significado da palavra Tártaro, que seria um conjunto de mitos, irmãos, do povo grego. Seria uma forma de definir o que é o Tártaro. Mas, irmãos, no contexto bíblico, aí eu falo no contexto bíblico, onde a gente entende, é um lugar de aprisionamento e tormento reservado para os anjos caídos. O Tártaro é um lugar onde foi aprisionado os anjos caídos. E aí, irmãos, eu fui até pesquisar sobre isso, porque ali diz que os anjos caídos, ou seja, a terça parte, foram aprisionados ali. E aí meio que vai contra o que a gente entende, que os demônios estão aqui, que os demônios estão ao nosso redor. Aí nós vamos para aquela passagem quando Jesus libertou aquele demoniado canarento. Tem uma parte que eles falam, irmãos: não nos mande para aquele abismo. Eles citam o abismo. Aí nós começamos a entender, se for pesquisar a fundo, a Bíblia fala que os anjos esses anjos caídos estão sendo presos, aprisionados pouco a pouco. Porque, como eu e o irmão Léo estamos falando esse dia, é uma terça parte. Seria dividir, irmãos, a totalidade em três. Seria dividir em três. A terça parte da divisão em três, toda caiu. Então, isso é muito. Então, irmãos, Tártaro é mencionado somente uma vez no Novo Testamento. Temos o exemplo de 2 Pedro 2,4. Diz ali, porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, seria Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, Tártaro significa um lugar temporário para os anjos caídos. E a palavra Geena, irmãos, essa palavra, ela vem, na verdade, deriva desse vale de Rinom, como nós vemos ali, que seria nos arredores de Jerusalém, onde se realizavam sacrifícios humanos no Antigo Testamento, onde sacrificavam, na maioria, bebês, sacrifício aos deuses. Ali começou o primeiro significado. E no Antigo Testamento, um tempo depois, esse lugar seria usado como depósito de lixos. Esses sacrifícios humanos, irmãos, seriam no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, esse lugar, ele era para colocar lixos, para ser queimados. E a Bíblia fala que era um fogo que não terminava. Então, por isso que tem, irmãos, a simbologia do que seria o Geena, o fogo que não apaga, o fogo que não termina. Nós lemos a Bíblia, quando muitas vezes Jesus até alertava o destino daqueles onde o fogo não apaga. Então, está se referindo ao Geena, irmãos,
aonde diz assim, aonde eles queimavam continuamente lixos. Aí surgiu essa expressão do fogo eterno, ou então, como eu falei, o fogo que não apaga. E essa imagem de destruição, irmãos, do fogo contínuo, ela é usada para descrever o destino final dos ímpios. E Geena, irmãos, é usado por Jesus para descrever o destino final do julgamento e condenação. Daí nós temos o exemplo em Mateus 5:22, que diz assim, ó: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do fogo do inferno. Isso aí é Geena. A palavra raca significa desprezível, irmãos. Viu? Qualquer que disser isso ao seu irmão vai sofrer a condenação do fogo do inferno. Seria o Geena. Qualquer que condenar a pessoa, o Isso. irmão, foi no inferno. Então, irmãos, como eu falei, são várias coisas, detalhes que nós temos que cuidar. Perigo isso aí, né? Por isso que a Bíblia alerta, irmãos, em vigiar em todo o tempo. Às vezes nós estamos cometendo algo tão grave que pode levar ao inferno e a gente inocentemente, né, acaba fazendo. Inocente não seria a palavra certa, porque a Bíblia nos alerta, né? Na verdade, nós aqui, nenhum de nós aqui é inocente, porque várias vezes isso daí já foi dito aqui, né? Sim. Sobre nós não condenar ninguém ao inferno. Então, nenhum que está aqui é inocente. É verdade. Então, isso é um perigo. É um perigo. Então, acho que é ali que eu entendi que não deu nem nós nos condenar e também nem condenar ninguém, né? Não pode condenar ninguém. No caso, eu entendo, pastor, que quando a gente olha para alguém que rejeita a salvação, a gente sabe o destino. Mas eu quero crer que a gente não pode automaticamente condenar aquela pessoa e dizer, não, você vai, né? Já é. Não. A gente pode se condenar a gente mesmo por estar dizendo essa palavra, né? E arriscando perder a salvação. Então a Bíblia é bem clara, irmãos. Dá vários alertas. A gente só erra, só perde a salvação se querer. Não é por um vacilo simples, né, pastor? Eu vacilei, não. Erra se querer, porque a Bíblia dá os alertas. Hoje, por exemplo, tem coisas que eu nessa revistinha que eu fui aprendendo. Hoje eu já não sou mais inocente. Jesus olha para mim, não, você mesmo explicou sobre isso. Os irmãos, a mesma coisa. É que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando a gente não, eu penso assim, quando tu não sabe de uma coisa, tu erra, Sim. tu ainda não sabe. Mas Quando tu aprendeu, tu já sabe. Sim. Aí já não passa mais por inocente. Não. Verdade. E Marcos, irmãos, capítulo 9, versículo 43, diz assim. Pode falar? Posso acrescentar? Pode. Acrescentar isso que a pastora falou, Tiago 4:11, ó. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Eu sabia que eu tinha lido esse tempo, daí eu pensei, Tiago, Jesus tem o poder, né, irmãos, para julgar. Como eu falei, a gente muitas vezes enxerga o erro, mas através daquele erro, Deus não me dá autoridade para julgar aquela pessoa. E também nem ser julgado, né? Só que, como eu falei, irmãos, existem muitos detalhes na Bíblia que se a gente não vigiar, a gente acaba pecando. Só que Deus nos alerta, e como a pastora falou, a partir do momento que eu sou alertado, que eu sou ensinado, eu já não passo mais por inocente. Aí, como eu falei, a gente erra porque quer. Então, irmãos, e Marcos 9:43 diz assim, ó, é um exemplo só, irmãos, sobre a gente vigiar. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor para ti entrares na vida eterna aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno. Seria o Geena. É um versículo forte. Para vocês terem uma ideia da seriedade desse destino. Da seriedade para onde vai a tua alma. Isso é algo muito sério, irmãos, que muitos têm brincado. Muitos têm brincado com a salvação. Muitos têm brincado com o inferno. Muitos querem muitas vezes até tirar a crueldade do diabo. Que o diabo não é tão cruel assim. Não é tudo que esses crentes dizem. Pela Bíblia a gente sabe, irmãos.
pela Bíblia, a gente tem uma ideia da condenação, para onde vai o diabo, seus anjos e todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Nós vemos por aí, esses dias nós comentamos sobre aquele templo que estão erguendo em Gravataí, um templo em adoração ao diabo. E eu pergunto para ti, essas pessoas, será que estão fazendo isso desenganadas? Não, irmãos. Eles sabem qual é a intenção do diabo. Eles sabem qual é o destino daqueles que adoram o diabo, mas eles escolhem permanecer no erro, ir contra o Evangelho. E então, irmãos, Geena simboliza o lugar final de punição, e seria uma punição eterna para os ímpios, um lugar de fogo eterno e tormento eterno. Que a gente possa, irmãos, estar sempre firmes, para que esse lugar, irmãos, não seja para nós. E é uma coisa que nem a gente comentou, né? Uma coisa que tem que ser bastante cuidado sobre isso. Sim. Para, na verdade, nós não virar fariseus, né? Que conhecem a lei e, vamos dizer, perverte a lei. Os fariseus davam mais valor à religiosidade do que a palavra de Jesus. Para eles, a religiosidade é acima de Jesus. Tanto que foram eles que mataram Jesus. Como eu falei, foi a religião que matou a Jesus. Porque eles preferiram permanecer no engano, né? Até tem, né, pastora? Se não me falha, me corrija se eu estiver errado, mas tem uma passagem que fala, né? Que se nós não conseguimos perdoar o nosso irmão, nós também não conseguimos receber o perdão do céu, né? É verdade. Tem muitas passagens sobre isso, na verdade. O perdão é divino, né? E, irmãos, eu entendo. Eu aprendi desde pequeno que o perdão abre portas. E também, se não perdoar, fecha as portas. O perdão, irmãos, é algo divino, como eu falei. Se não fosse assim, Jesus não ensinaria por várias vezes sobre perdoar. E isso é um risco, irmão. Por causa do perdão, a gente pode perder a salvação. Então, irmãos, nós vamos para o terceiro, né? Vamos para o terceiro tópico, que fala sobre a doutrina bíblica do inferno. O primeiro subtópico fala sobre o conceito bíblico de inferno. Alguém pode achar para mim 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4? Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso. O Deus dessa época, ele se refere ao diabo. E ele tem cegado a muitos, irmãos, para não ter o entendimento, não conhecer a verdadeira palavra, não aceitar o Evangelho. Então, irmãos, lendo ali, diz o conceito bíblico do inferno. Daí diz assim: à luz de Mateus capítulo 25 e o versículo 41, o inferno ele é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza Deus e a sua palavra, colocando-se sobre o governo do Deus desse século, o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e os seus demônios. Como eu falei desde o início, irmãos, esse lugar não foi feito nem para mim, nem para você. Esse lugar não foi feito para o homem e para a mulher, para a criação de Deus. Esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas por conta da rebeldia, da rejeição da palavra de Deus, aqueles que rejeitam Cristo como Salvador, infelizmente esse é o mesmo destino que eles terão do diabo e seus anjos. Então, irmãos, nós vemos aqui que o inferno, ou como eles falam, lago de fogo, ele foi preparado para o diabo e seus anjos, aqueles que caíram com o diabo. E ele é como um lugar de punição eterna. Esse propósito é dito e afirmado em várias passagens. Em 2 Pedro, irmãos, capítulo 2, versículo 4, lemos: porque se Deus não poupou os seus anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou às cadeias da escuridão,
ficando reservados para o juízo. Judas 1,6, irmãos, também fala sobre os anjos que não guardaram o seu estado original e foram reservados para o julgamento. Diz ali: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Essas passagens nos provam que o inferno é um lugar feito para aprisionar os anjos caídos, aqueles anjos rebeldes que se rebelaram contra Deus. Mas ainda que o inferno tenha sido inicialmente preparado para o diabo e seus anjos, a Bíblia também afirma-nos que aqueles seres humanos, aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que não querem saber de aceitar a palavra de Deus, que rejeitaram a Cristo, também serão colocados nesse lugar de condenação, nesse lugar de punição eterna. E em 2 Coríntios 4,4, como nós lemos, Paulo ele descreve, irmãos, o diabo como o Deus desse século. O diabo ele é descrito como o Deus desse século. E muitos estão, infelizmente, adorando, seguindo a esse Deus. E um Deus, irmãos, que cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem em Jesus. E para aqueles, irmãos, que o diabo não quer que veja a luz de Cristo, porque Jesus ele é a luz. E o diabo ele tem cegado, irmãos. Ele tem feito que essas pessoas não vejam o Evangelho de Cristo, o Evangelho de glória, o Evangelho de salvação. E essas pessoas, com certeza, se não se arrepender, porque ainda tem chance, mas se não se arrepender, irmãos, eles correm seriamente o risco de parar no inferno. Porque a gente sabe, irmãos, que não existe eu estar um pé no mundo e um pé da igreja. Ou seria, servindo ao diabo e servindo ao Cristo ao mesmo tempo. Não. A gente tem, irmãos, a livre escolha de escolher quem servir. Sabendo que se servir ao diabo, ou então não querer abandonar as coisas do mundo, o pecado, nós estamos servindo automaticamente ao Deus desse século e colocando a nossa salvação em risco. Mas aqueles que permanecem firmes e escolhem servir a Cristo, irmãos, esse com certeza no grande dia qual a gente aguarda, com certeza herdarão a vida eterna. Então, irmãos, quando as pessoas escolhem seguir pelo diabo, eles resistem à verdade de Deus e eles estão sujeitos ao mesmo julgamento que foi reservado para o diabo e seus anjos. Eles estão, irmãos, correndo o risco de ser julgados juntamente com o diabo e seus anjos. Deus, irmãos, ele não deseja que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas que todos, irmãos, cheguem ao arrependimento, que todos se arrependam. E ele também, irmãos, Deus aos seres humanos, como eu falei, o livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar o seu oferecimento de salvação através de Jesus Cristo. E quando eu falo, irmãos, desse livre-arbítrio, é algo muito delicado, porque muitos têm defendido isso. Não, mas eu tenho o livre-arbítrio de escolher a quem servir. Só que aí tem o detalhe, dependendo a quem eu servir, o destino da minha alma, né, pastor? É o fogo eterno. E muitas pessoas têm colocado isso como uma desculpa. Se Deus permitiu que eu possa escolher quem servir, só que infelizmente também a salvação. Agora, irmãos, nós vamos para o segundo, que fala sobre o que ensina a doutrina, irmãos. Alguém pode achar para mim 25:41, Mateus 25:41, acho que até já foi lido. Mateus capítulo 25:41. Então, vamos dizer assim: o que ensina a doutrina? A realidade do inferno ele é um ensino integralmente bíblico, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separados de Deus, na presença do diabo e seus anjos. Deixa eu fazer. Então dirá também aos que existiram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
E como eu falei antes, irmãos, não foi preparado para o ser humano. Então, irmãos, o inferno ele é descrito como um estado de completa separação de Deus, como disse ali. E essa passagem, irmãos, que a Ju acabou de ler, nos ensina que aqueles que rejeitam a Cristo, que rejeitam a salvação, eles serão condenados ao mesmo destino que Satanás e seus demônios. E essa separação de Deus, irmãos, é um estado de separação eterna, é para sempre. É uma punição de tormento eterno, eles serão atormentados eternamente no inferno. E a rejeição de Cristo tem como resultado, irmãos, um destino de vergonha, como explicou ali, tristeza e agonia, conforme descrito em várias passagens, como Marcos 9:43, Lucas 12:5. Então essa punição eterna afeta tanto o corpo, como é dito ali, quanto a alma. Por isso, irmãos, a importância de a gente pregar a mensagem do Evangelho, para que todos venham se arrepender, para que não venham parar nesse estado onde a Bíblia diz que é uma vergonha, agonia e tormento eterno. E com certeza é um lugar terrível, irmãos. Não é um lugar onde que talvez você possa pensar, não, mas não é para tanto. Não, irmãos, a Bíblia é clara. A Bíblia fala que é um lugar de tormento eterno, agonia eterna, dor e tormento. E infelizmente muitas pessoas, irmãos, têm se deixado levar, né? Aí agora nós vamos para o castigo, irmãos, que será o castigo eterno. Seria o terceiro subtópico, que fala assim: diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, ou seja, fogo inextinguível, fornalha acesa, fogo eterno, lago de fogo. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e a sua palavra. Por isso esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo. O inferno, logo após o julgamento. O inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Contudo, precisamos observar algo importante, irmãos. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará determinado com Cristo, sem Ele, ela é pessoal. E isso, irmãos, é importante lembrar, porque não é a vontade de Deus, não é uma iniciativa de Deus, é uma escolha minha, tua, é uma escolha pessoal, aonde, dependendo da minha escolha, é o meu destino. Não é algo que seria influenciado por Deus, ou iniciativa de Deus, até porque a gente já leu que, na verdade, esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos. E aqueles, irmãos, que se rebelam contra Deus, estão comparados ao diabo e seus anjos. Vão ter o mesmo destino. E então, irmãos, mais uma vez a Bíblia nos mostra que essa ida ao inferno, ela não é uma iniciativa de Deus. Deus, irmãos, não deseja que ninguém de nós, nem o ser humano que criou, pereça lá para esse lugar. Nunca foi a intenção de Deus. A intenção de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, que aqueles que se arrependem, se voltem para Cristo, aceitem a Cristo, tenham uma chance de salvação. Até por causa do amor a todos nós, foi onde Deus enviou o seu Filho. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para o inferno, mas que tenha a vida eterna. Então é uma escolha, irmãos, pessoal. E então, irmãos, essa ida ao inferno é uma consequência da escolha do ser humano em viver contra a Deus. João 3, do 16 ao 18, irmãos, Jesus explica que Deus, como eu falei, enviou seu Filho ao mundo, mas para condenar o mundo. E para que o mundo, irmãos, para que nós fosse salvo, todo aquele que crê nele, Jesus, não seja condenado, mas aqueles, irmãos, que não creem, que não aceitam, a Bíblia diz, já estão condenados,
porque não creram no nome do Filho do unigênito de Deus. Quem não crê já está condenado, irmãos. E nós vemos então, irmãos, que a Bíblia nos ensina, até em Apocalipse, que haverá um grande julgamento, irmãos, que seria o julgamento do grande trono branco. Está em Apocalipse 20, do 11 ao 15. É o momento, irmãos, em que todos os mortos, todos, serão ressuscitados e julgados segundo as suas obras. Aquele que os seus nomes, irmãos, não foram achados no livro da vida. Esses serão lançados no lago de fogo. E esse evento, irmãos, essa mensagem faz que demonstra para nós essa seriedade, meus irmãos, das escolhas feitas aqui na terra, da nossa vida terrena, daqueles que escolhem a salvação ou a perdição. E tem também, irmãos, as consequências eternas. Em Mateus 25:46, Jesus resume o destino final de todos. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, aqueles que rejeitaram a Cristo, irmãos, e viveram em desobediência, enfrentarão o castigo eterno. Enquanto, irmãos, nós, aqueles que aceitam a Cristo e viverem em obediência, receberão a vida eterna. Então, assim, portanto, é importante que eu e você tenhamos essa mente, a seriedade das nossas escolhas. Que a nossa posição, irmãos, diante de Deus, de tomar uma decisão consciente sobre o nosso destino, o destino da minha e a tua alma, seja, irmãos, para viver para Cristo, estar prontos, irmãos, para fazer a obra de Cristo, estar na presença de Cristo, aceitar o sacrifício dele. A Bíblia diz: porfiar por entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, que esse leva à salvação. Todo aquele que permanecer firme, irmãos, vai ter direito à vida eterna, ao galardão eterno. E quem não permanecer, infelizmente, né, tormento eterno. E é triste, né, irmão? Sim. Porque muitas pessoas, É uma realidade. até que são crentes, parece que não conhecem Jesus. Conhece que só aquele Jesus que foi crucificado lá, não sabe quem é mesmo, que é filho de Deus. Até numa pregação, né, que Jesus estava pregando, ele pregou: vocês não temam os homens da terra, que só podem matar o corpo, mas antes temai aquele que pode matar o corpo e ainda joga a alma no inferno. É verdade. Só que eles têm ignorado, né, irmãos, o Evangelho. Eles têm se deixado levar pelo mundo, pelas vaidades do mundo, pelo ego, ou como nós falamos no início, por esse falso Evangelho. Infelizmente, a gente sabe que o inferno é uma realidade, ele existe, e que não foi preparado para nós. Então, irmãos, a conclusão diz assim: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade no contexto de dor e sofrimento, ela é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada, irmãos, a nossa caminhada de fé. Pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Vocês, irmãos, têm alguma coisa para acrescentar? São outras perguntas. Não? A primeira pergunta, irmãos, fala assim: explique pelo menos um argumento apresentado na lição que nega o ensino bíblico sobre o inferno. É sobre, quando a gente lê sobre os teólogos, os filósofos, eles têm um argumento, irmãos, que nega. Ninguém arrisca? Diz assim, então: teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso eles agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. A segunda, irmãos, fala assim, a segunda pergunta: o que os falsos ensinadores afirmam ao distorcer as verdades do cristianismo bíblico? Ninguém é isso também? O Davi, o Vitor não era, né? Também revista. Ah, tá. Eu não vejo. Não vieram? Então diz assim, irmãos: o que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno,
como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. A terceira, nós fala assim: qual a palavra do Novo Testamento traz o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final? Gênero. Seria o fogo eterno e julgamento final. E a quarta, cite ao menos, irmãos, 3 expressões que descrevem o inferno. Tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso. Lago de fogo, fornalha acesa, né? A quinta, de quem é a iniciativa primária no destino do ser humano ao inferno? De quem é a escolha? Do próprio ser humano. A ida do ser humano para o inferno é a iniciativa primária, né? No caso da escolha do ser humano, em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Então seria isso, irmãos. Seria a realidade do inferno, algo que nós acreditamos que existe e que nós estamos aqui para não ir para esse lugar, né? Sem dúvida alguma. Aleluia. Todos nós aqui estamos caminhando, irmãos, em direção ao céu. Como eu falei, só temos que permanecer firmes, irmão. As lutas vêm, as tentações do inimigo vêm. A gente leu na lição retrasada, se não me engano, que o inimigo vai tentar em todo o tempo para afastar nós do propósito. Mas a gente permanecer firmes, irmãos, orando a Deus, nos capacitando, como foi dito na pregação passada: jejum, oração e ensino da palavra. Deus nos fortalece, nos a permanecer firme. Vocês, em nome de todos, se colocam de pé, vamos orar. Quiser passar aqui.